Bom, então, boa noite então a todos. Vamos dar continuidade a mais um ciclo de palestras aqui do Laboratório de Gestão e Inovação e Empreendedorismo. E o tema hoje é reflexões sobre inovação e empreendedorismo em empresa e universidades brasileiras, né? Com o Tiago Renault. O Tiago é professor do Departamento de Engenharia e Produção da Unirio, coordenador de diretoria de inovação tecnológica, cultural e social, né, vinculado lá à pós-reitoria de pós-graduação, pesquisa e inovação. É professor permanente da Rural, né, no programa de pós-graduação em gestão e estratégia. Economista com mestrado e doutorado em engenharia de produção, né. Tive o prazer de conhecer o Tiago lá no meu doutorado, lá na COP, em gestão de inovação também, né? Então, Tiago, fica à vontade, né? A palavra está com você. E muito obrigado aí de antemão de ter aceitado o nosso convite, de estar colaborando aí com a gente. E a palavra é sua. Obrigado, André. Sobre a filiação, né? Eu passei 13 anos na Rural e agora, em janeiro, mudei para a Unirio e assumi o NIT lá da Legal. Unirio, né? Então, estou lá na Uhum. Unirio agora, à frente da área de relação, né, com empresas, com a sociedade em geral, cuidando da parte de patentes, empreendedorismo acadêmico. Então, está bem dentro aí do tema do que a gente vai conversar hoje. Vamos lá, né? Quando a gente fala em inovação em universidade, né, principalmente num país como o Brasil, eu acho que é muito importante a gente conseguir ter um enquadramento de que o Brasil é um país periférico, né? E eu insisto muito nisso, né? Porque a gente aprende muito que quem disputa os mercados são as empresas através das tecnologias, né? Mas isso não é bem verdade. Quem disputa os mercados são os estados-nação através das empresas e das tecnologias, né? Então, a gente não pode nunca perder de vista isso, né? Não é uma coincidência que surge uma inovação tecnológica na área de tecnologia da informação e brotam 5 enormes empresas no país hegemônico, né? Com serviços, inclusive, que a gente está usando aqui agora, né? Estamos aqui usando um serviço do Google. Não sei quantos de vocês se perguntam assim, aonde é que essa gravação vai ficar armazenada, se esses dados de fato são nossos, né? Até que ponto, né, alguém lá no governo americano não aperta um botão e tem todas as informações, sei lá, do André, da Mônica, do Marcos, do Davi, né? E quando eu digo todas, são todas, né? Onde é que a pessoa teve, né? Por onde a pessoa andou, o que que a pessoa comprou. Hoje em dia a gente sabe que o telefone escuta a gente, então o que que a gente falou, né? As câmeras são ativadas mesmo de forma remota. Então, cada vez mais a gente está convivendo com um processo em que as empresas, né, elas avançam para fora do território nacional e elas, né, com o apoio dos estados, disputam os mercados, né? Eu estou dando esse enquadramento assim porque quando a gente fala no Brasil de inovação nas universidades, principalmente num país como o Brasil, qualquer um de nós aqui vive isso na prática e percebe isso, tem uma completa ausência de empresas, né? Quando aparecem as empresas, quase sempre são empresas estatais, né? Então, né, eu costumo brincar que, pô, no Brasil, as inovações que deram certo, com exceção da WEG Motores Elétricos, é Embra ou Brás, né? Então, é Petrobras, Embraer, né, Embrapa, né? Sempre assim, Eletrobras, né? Então, são essas que, de fato, né? E assim, a UFRJ, né, para citar, né, que a gente estava comentando aqui, o André, eu e o André fizemos doutorado lá, a UFRJ foi pioneira nisso, né? Então, a Petrobras levou o seu centro de pesquisa para a UFRJ nos anos 60 ainda, 64. Né? Nos anos 70 já tinha centro de pesquisa da área de telecomunicações, né? Já tinha o CEPEL, o CETEM, né, na área mineral, né, o CRT,
né, da área de telecomunicações, tudo dentro do campus da FRJ, tá, gente? Então, a gente olha hoje em dia o parque tecnológico com empresas multinacionais fazendo P&D lá e tal, mas esse cenário, né, de centros de pesquisa e desenvolvimento dentro da FRJ é muito antigo, né, só que era de empresas estatais. Né? E aí eu costumo dizer que pô, não tinha muita contradição, porque a verdadeira disputa do negócio é como é que você faz uma apropriação privada de conhecimento que foi gerado com recursos públicos. Entendeu? É disso que trata a lei de inovação, é isso que um Nietzsche tenta, né, intermediar, né, porque não é simples isso. Né? E, claro, né, quando a empresa é pública e a universidade é pública também, é, não tem, esse conflito não acontece. Né? Então, a Petrobras, por ser uma empresa pública, né, ninguém estranha, desde os anos 60, um centro da Petrobras dentro da UFRJ. Não me lembro de ter gente chamando, né, esse processo de privatização. Né? E, no entanto, já nos anos 90, quando outras empresas começaram a interagir com as universidades, isso se confundiu bastante com privatização no Brasil. Né? E assim, eu acho que é importante destacar que esse tema é conflituoso em qualquer lugar do mundo. Cara. O Henry Itzkovitz, né, que foi o co-autor, né, da abordagem da hélice tríplice, eu acho muito interessante olhar a trajetória do Henry. Né? O que o Henry fazia antes de falar de hélice tríplice? Né? O Henry estudava, o orientador dele foi o Robert Merton, né, o consagrado sociólogo Robert Merton, né, americano, inventor do focus group e outras coisas aí que a gente usa, e ele estudava a mudança da ética dos pesquisadores ao se relacionarem com empresas. Né? Então, ele costuma dizer que lá nos Estados Unidos também foi muito conflituoso, né, essa penetração do tema inovação dentro da universidade. Ele até faz um paralelo com a penetração das atividades de pesquisa na universidade, né? Porque a gente hoje trata, né, ensino e pesquisa como algo integrado, mas a universidade não nasceu assim. Né? A universidade, quando nasce, ela só fazia conservação do conhecimento. Essa integração da pesquisa com a atividade de ensino, ela ocorre na Alemanha, 1850, mais ou menos, a Universidade de Berlim. Né? Não era nem a Alemanha, era a Prússia. Né? A Alemanha ainda não tinha se formado e tal. E os Estados Unidos copiaram isso. Né? E aí tem fartos exemplos aí de países brigando por tecnologias. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí as guerras em curso, né? Mas o Hamas só conseguiu fazer o que fez com Israel porque abandonou comunicações eletrônicas. Não sei se vocês acompanharam isso, mas o Hamas voltou para o papelzinho, né? Voltou para o papelzinho, para o correio, para os métodos antigos. E aí, né, foi aí que eles conseguiram, né, bypassar a vigilância israelense, né? Ontem eu li uma matéria na BBC falando sobre o uso de código Morse pela Rússia no campo de batalha na Ucrânia. Né? Acreditem se quiser. Né? O cara usando código Morse está muito mais protegido do que usando qualquer outra rede de telecomunicações dessas que estão disponíveis hoje. Né? E aí já começa um pouquinho essa questão, né, como eu vinha colocando, que não dá para separar, né, a geopolítica do avanço das inovações, então essas coisas são integradas. Né? E também não dá para partir do princípio que esse processo é um processo que só anda para frente. Ele, às vezes, ele anda para trás. Então, exemplo de uma andada para trás. Né? Vocês lembram da ovelha Dolly? A ovelha Dolly foi clonada nos Estados Unidos. Acho que foi 2002, não lembro quando, enfim. Início dos anos 2000. Se alguém conseguir dar uma gulgada aí, vai lembrar quando foi. E aí, pô, o Congresso americano se organizou, né, o lobby religioso e tal, e proibiram pesquisa sobre clonagem nos Estados Unidos. Né? A gente também pode pensar, por exemplo, pô, na crescente juventude que vem surgindo, pô, negando alimentos transgênicos. É uma negativa de uma tecnologia. Né? A gente que acompanha a área agrícola, os alimentos transgênicos surgiram
com a promessa de acabar com a fome no mundo. Nos anos 80, acabar com a fome no mundo. Né? E hoje em dia já há uma percepção que talvez essa tecnologia não seja tão boa, que não seja legal usar. Né? E muito provavelmente a mesma coisa vai começar a aparecer com isso aqui. Ó. Vocês estão vendo. Né? O telefone celular sendo proibido nas escolas, né? Já sendo indicado pela própria ONU, né? Que não usem, né? Unesco, né? Perdão, ONU não, Unesco, né? Que é da área de educação, que não usem, que não permitam o uso de telefone celular para crianças em sala de aula, dentro da escola, né? Então, o avanço das tecnologias ele também não é linear, né? De tempos em tempos, algumas tecnologias podem inclusive colapsar, deixar de serem usadas, entrar em colapso, né? O processo não é tão, né? Principalmente numa conjugação como a que a gente vive agora, de desglobalização conjugada com crise climática. Né? Então, acho que vocês têm acompanhado toda essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Né? Essa guerra, vamos dizer assim, vai marcar o nosso tempo. Né? Então, se tem algo que vai marcar historicamente quem estuda inovação, é essa guerra comercial. Por quê? Porque essa guerra comercial, na qual os Estados Unidos começaram a tentar impedir a China de comprar microchips, né? A China está embargada no mercado internacional de comprar microchips, e aí ela está desenvolvendo os próprios microchips dela. Isso certamente vai levar o mundo a padrões divergentes de tecnologia. Então, quem é um pouquinho mais velho aqui deve lembrar, quando surgiu a telefonia celular, né? Você tinha um modelo europeu, modelo americano, né? O TDMA e o outro lá que eu esqueci o nome. Se o teu aparelho era um aparelho TDMA, que se não me engano era um americano, ele não funcionava na rede europeia, na outra rede, e vice-versa. Né? Então, os padrões não eram intercambiáveis. Né? Então, assim, não está muito distante o momento que um carro elétrico chinês não vai andar na Europa, que um telefone produzido na China não vai funcionar na Europa ou nos Estados Unidos, né? E que, sei lá, que um telefone feito nos Estados Unidos também não vai funcionar na Ásia, né? Então, parte desse processo de desglobalização, que é muito intenso, está acontecendo muito rápido, ele está ligado a essa coisa de padrões tecnológicos divergentes. Né? Estou dando essa volta toda para aterrissar no Brasil. Né? Então, Brasil é um país periférico, mas não tão periférico assim, né? Para ter uma ideia assim de tamanho de população, ordem de grandeza, né? O Brasil tem 210 milhões, né? Pô, a Argentina tem 45, a Colômbia tem, sei lá, 35, a Venezuela tem outros 35, o Chile tem uns, não chega a 20, tem 18, o Uruguai tem 5 milhões e tal. Então, assim, soma tudo, não dá o Brasil, não dá os 200 milhões do Brasil, né? E claro, né, pô, um país do tamanho do Brasil, né, pô, você, na América do Sul, para onde o Brasil foi, ele acaba carregando os outros, né? E aí isso colocou o Brasil no coração dessa disputa. Né? O Brasil se interessou em entrar nessa disputa, e o caminho que o mundo abriu para o Brasil, porque não foi o Brasil exatamente que escolheu esse caminho, o mundo abriu esse caminho para o Brasil, foi o de produzir bens agrícolas, né? A parte agropecuária. Né? Então, a gente fala muito do sucesso da Embrapa, a gente fala muito do sucesso do agro no Brasil e tal, mas de nada valeria o trabalho da Embrapa e não haveria sucesso algum do agro brasileiro se desde lá de trás o mercado internacional já não tivesse voltado para comprar bens agrícolas brasileiros. Né? Não deixa de ser uma forma também de confinar um país num determinado mercado, num determinado nicho tecnológico que, né, muitas vezes impede o país de navegar nos outros. Né? Então, o Brasil tentou ter uma cobra, né? O Brasil tentou ter, né? Não deu certo. Mas, assim, nos tempos de hoje, por exemplo, não vejo o Brasil preocupado com armazenamento de dados. Né? Para citar aí um exemplo que quando eu comecei a conversa. Né? Então, a Rússia só não foi desligada porque os dados deles estavam todos armazenados na Rússia. Senão tinham desligado a internet na Rússia. Né? Eles tinham lá a regra que os dados tinham que ficar armazenados lá. Né? E aí o governo brasileiro, né, ele acreditou primeiro nesse modelo linear de inovação,
né? Por acaso a COP, né? De onde eu, André, pelo visto Marcos Borges também, né? Fizemos as nossas pós-graduações. A COP ela tem uma história muito peculiar assim dentro da inovação no Brasil, porque nos anos 60 o BNDES abre uma chamada para projetos tecnológicos, não tem empresas interessadas nessa chamada, e aí o diagnóstico feito pelo BNDES na época é que faltava mão de obra para atuar nessas empresas. E aí pegaram o dinheiro, que era esse dinheiro que o BNDES estava querendo jogar nessa área, na época era o Funtech, o Fundo de Tecnologia, e criaram duas coisas. Uma primeira coisa foi a COP, né? Então, os veteranos da COP, né? O José Manuel, com quem eu trabalhei, conta que quando ele entrou na COP, o contra-cheque de um professor da COP era diferente do contra-cheque de um professor da FRJ. A COP não era da FRJ, a COP era ligada ao BNDES. Quem pagava o salário dos professores da COP era o BNDES. E assim foi por uns 10 anos. E isso explica por que a COP é tão diferente, né, cara? A COP já nasceu para interagir com o mercado, já nasceu com esse drive, né, pagando bem as pessoas, né? O próprio José Manuel, estou dando ele de exemplo, que é uma pessoa próxima, com quem eu trabalhei muito tempo, o próprio José Manuel conta que saiu da ESSO. Ele saiu da ESSO para ir trabalhar na COP. Então, era competitivo, é isso que eu quero dizer. Né? Sem usar números, era competitivo. Né? Você oferecia, o salário era competitivo. Né? Para uma pessoa sair do setor privado, hoje em dia não é. Né? Você pega hoje em dia uma pessoa com doutorado no setor privado, tranquilamente ganha 50% a mais do que um professor titular. Né? Então, e essa aposta, né? Por um lado, eles criaram a COP, e por outro lado, criaram a FINEP, né? Que é um outro tema também que pouca gente coloca. Né? A FINEP era o FINEP, era um fundo de investimento em estudos e projetos. Né? E aí mantiveram a sigla, virou financiadora de estudos e projetos. Né? FINEP. E com a FINEP e a COP, é que se criou, pelo menos ideologicamente, esse processo de inovação nas universidades brasileiras. Né? Essas coisas até se repetem, gente. Tem a tese de doutorado da Branca Terra, de 97, o título é alguma coisa mais ou menos assim, COPTEC, dois pontos, o núcleo de inovação tecnológica da UFRJ. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas esse programa Nietzsche era um programa do CNPq dos anos 80, né? Coisa do Nietzsche. Né? E foi o que deu origem, por exemplo, à BioRio, foi o que deu origem à fundação lá de Petrópolis, eu não me engano, que deu origem lá à Fundação 7, lá de Santa Catarina, né? Esse projeto dos anos 80, né? Que tinha uma visão linear do processo de inovação. Né? Então, você estava ali pensando em formar mão de obra, né? Formar gente na universidade. Era uma lógica assim, você bombeia a ciência dentro do ambiente acadêmico e essa ciência vai transbordando e vira inovação. Né? A gente acreditou piamente nisso, cara. Piamente nisso, até os anos 90. Quando chega os anos 90, muda. Surge a literatura dos sistemas de inovação. Já até existia essa literatura nos anos 90. Ela é adotada pelos órgãos, pelas OCDEs da vida, pelos vários países europeus e tal, né? E qual era a lógica dos sistemas de inovação? A lógica do sistema de inovação é que, na verdade, o processo de inovação se dá, né, porque eles ainda acreditam nisso, e eu também hoje acredito nisso, se dá no aprendizado que acontece na interação entre as empresas, e não entre a empresa e a universidade, entendeu? O pessoal do mundo do sistema de inovação coloca a universidade num papel ancilar. O que é um papel ancilar? Né? É uma instituição que está ali para apoiar um processo que acontece meramente na interação entre empresas com o apoio do governo, comprando e tal. Né? Então, não à toa, né? O pessoal migrou, o pessoal lá de Brighton, né? Da onde veio o sistema de inovação, migrou para essa coisa da política orientada por missões. Né? Então, eles sempre acreditaram no papel do Estado. Não teve nenhum momento que essa turma não acreditou no papel do Estado. A questão é que essa turma não dá tanta importância para a universidade. Né?
inclusive até com exemplos de sistemas, né, de inovação em que a universidade desempenha um papel secundário, como o do Japão, por exemplo. Né? Acho que o Japão é um exemplo bacana, né? A própria Coreia, né? Na qual as empresas desempenham um papel central no processo de inovação, né? E a universidade, ela não dá um input tão grande assim. Quando a gente fala em Hyundai, né? Quando a gente fala nas empresas japonesas e tal, não tem assim um foco tão grande nas universidades japonesas, né? Não tem. E até curiosamente, o processo de inovação no Japão começa a partir de uma empresa pública que detinha o monopólio das exportações. Então, era essa empresa que escaneava no mercado internacional as oportunidades, uma empresa pública, e subcontratava das indústrias internas o desenvolvimento de produtos. Esse aqui foi o modelo de inovação do Japão lá nos primórdios. Né? E aí, caindo no caso brasileiro, quando chega nos anos 90, né, vamos botar aí, né, Constituição de 88, né, a gente escolhe, graças às deusas e deuses, né, ter um país com um sistema de educação universal, um sistema de saúde universal, foi acertado. Né, um país escravocrata, um país que demorou para caramba para acabar com a escravidão, um país que tem a desigualdade que o Brasil tem e tal, tem que contar com um sistema desse. Né? Os jovens não se dão conta, mas até a Constituição de 88, a pessoa, para ser atendida num hospital público, ela tinha que levar carteira de trabalho. Quem era informal, quem não tinha carteira de trabalho, não era atendido no sistema público. Entendeu? Então, aquele pedreiro que trabalha ali na tua casa, não tem carteira de trabalho, caiu, quebrou a perna, o cara não tinha atendimento, zero atendimento. Né? E aí, em 88, a gente cria. Né? Cria esse sistema, né, público, gratuito, universal, e aí cria um problema para o Estado. Qual é o problema para o Estado? Financiar isso. Né? Então, não é à toa que quando a gente disputa aí o discurso com... Né, pouco que eu estou falando aqui, vocês já viram que eu tenho uma posição mais de esquerda, mas quando a gente disputa o discurso com alguém numa posição um pouco mais de direita, as pessoas falam de quê? Carga tributária alta, que o Estado não tem como arcar com esse sistema de saúde como ele é, que o Estado não tem como oferecer educação para todo mundo. Essa galera fica o tempo todo tentando desvincular, né, as obrigações constitucionais ligadas à saúde e à educação. Né? Então, essa aqui é a disputa. E eu falo disso por quê? Porque daí surgiram, principalmente do SUS, a grande demanda para o nosso processo de inovação. Né? Então, não à toa, né, nos tempos mais atuais, nos relatórios aí feitos até pela própria Mazzucato, com o Caetano Pena, né, que é um pesquisador brasileiro, né, atualmente não está no Brasil, mas é um pesquisador, até voltou, Caetano até voltou para o Brasil, está agora como diretor do CGE. Então, assim, não à toa eles apontaram o sistema de saúde como um grande motor do processo de inovação no Brasil. Né, o próprio meio ambiente e tal, né, podendo botar o Estado, né, como um grande orientador desse processo. Né? E como que o Estado faz isso? Acho que esse é um ponto também que muita gente deve se perguntar. Né? Perdão, pessoal, deixa eu tomar um golinho de chá aqui, eu estou meio resfriado. O Estado ele faz isso através de uma coisa chamada encomenda tecnológica. O que é uma encomenda tecnológica? Uma encomenda tecnológica é quando o Estado compra um negócio que ele não sabe se vai funcionar, ele não sabe quanto custa, ele nem sequer sabe se vai ficar pronto, mas ele compra. Ele compra acreditando que vai ficar pronto, né? E aí, com o tempo, ele vai aumentando essa compra e incrementando o nível tecnológico de arranjos através do seu poder de compra. Então, exemplo prático, né? Que eu volta e meia eu repito esses exemplos. Paula, que me viu outro dia desse, deve estar de saco cheio já com as repetições, né? Mas eu acho que esses exemplos são matadores. O óculos do Google. O óculos do Google era advindo de um projeto de mira eletrônica do exército americano. Né? O cloud da Microsoft. O cloud da Microsoft é o cloud lá da Marinha Americana. Tá? A Microsoft ganhou uma licitação lá americana para desenvolver um cloud para um... Eu não sei se é Marinha ou Aeronáutica, e aí isso é o seu próprio cloud. Esse OneDrive aí que a gente vê o tempo todo pentelhando a gente, né, querendo que a gente entre, que a gente faça, ele é advindo de um projeto militar.
Eu estou dizendo isso que eu não quero usar os exemplos assim, não, a internet veio da bomba atômica. Eu estou usando exemplos muito mais reais, atuais, agora, né? A Cambridge Analytica, né, que foi a empresa que fez o furto, o roubo de dados das redes sociais, né, e que permitiu a manipulação das eleições do Trump, do Brexit, né, fizeram a campanha do Bolsonaro no Brasil, estão ligados ao Viktor Orbán, Duterte, né, enfim, essas coisas todas estão interligadas. Sabe aqueles joguinhos que a gente joga às vezes na rede social? Responda determinadas perguntas e diga que ator você é. Aí você vai respondendo e tal, e sei lá, você é o Robert De Niro. Aquilo ali são testes psicológicos, gente, desenvolvidos pelo exército americano, para definir padrões psicológicos. Então, essas coisas estão todas permeadas, uma dentro da outra, entende? E o Waze, para usar um exemplo israelense, né? O Waze era uma tecnologia de triangulação para quando um terrorista falasse no celular, eles achassem a pessoa e pudessem mandar um drone lá para matar o cara. Tecnologia militar, né? Que foi comprada pelo Google depois, enfim. Então, é sempre assim, né? E como é que isso poderia ser no caso brasileiro? Vocês devem estar se perguntando, né? Porque o Brasil não tem uma Amazon, né? E muito se engana quem acha que o negócio da Amazon é entregar compras e bugigangas que compra por aí. Besteira. A Amazon tem dois grandes negócios, né? Um negócio é o negócio de armazenamento de dados, né? Então, a AWS, Amazon Web Services, é maior do que a área de e-commerce da Amazon, né? E a Amazon tem uma empresa, né, mais recente, aeroespacial, que desenvolve drones, né, que está disputando com a Blue Origin, quem vai fazer o voo comercial para a Lua e tal, né, tudo com dinheiro da NASA, dinheiro americano, e assim, desenvolvendo drone que vai voar na Lua, né? Então, assim, pô, não me surpreenderia se chegasse daqui a uma década, a gente pedisse um lanchinho em casa, em vez de chegar um entregador com a mochilinha, não sei o quê, chegar um drone para entregar, cara. E aí, olha o poder que esses caras começam a ter, né? E aí você começa a ter, pô, todo o processo de logística, todo, né, as redes de relações, tudo isso mapeado, né? Totalmente mapeado para uma empresa que é estrangeira, que armazena esses dados fora do Brasil. Armazenamento de dados, gente, é tão importante que a inteligência artificial depende dela, entendeu? O chat GPT ele só roda porque tem algum lugar com fazendas e fazendas de servidores guardando os dados. E nenhuma dessas fazendas está aqui no Brasil, gente. Nossa aula aqui, eu estou conversando com vocês, está sendo gravado, isso não vai ficar aqui no Brasil. Isso está indo para outro servidor em outro lugar. Nós não temos nenhuma ingerência sobre esses dados. Nenhuma. Né? Inclusive, se o governo brasileiro quiser usar esses dados para investigar cidadãos, como os Estados Unidos fazem com frequência, o governo brasileiro não consegue fazer. Né? Então, qual é o nicho que sobra para o Brasil dentro disso? O nicho que sobra para o Brasil é, medicina tropical, biodiversidade da Amazônia. Né? Por acaso, através da Petrobras, a gente entrou no mercado que é muito disputado, que é a mineração em águas profundas. Né? Então, lá embaixo do mar não é só petróleo que tem. Lá tem todos esses metais de terras raras que a gente precisa, tem todos esses outros metais que a gente usa, alumínio, tudo que tem na Terra, na crosta terrestre, tem embaixo do mar, né? Então, você aprender a minerar no fundo do mar, é um mercadão que o Brasil conseguiu entrar. Né? Conseguiu entrar através da Petrobras, né? Mas a gente não tem muitos outros mercadões que a gente tenha conseguido entrar. Teve esse aí, não tem, entendeu? E aí, infelizmente, a gente passou a pandemia no governo do Bolsonaro, porque se fosse qualquer outro governo, o Brasil tinha tido a vacina, né? A Índia teve a vacina dela, né? A Rússia teve a vacina dela. Dizem que fruto de espionagem. Acredito que deva ser verdade. Acredito que deva ser verdade, que foi fruto de espionagem mesmo, porque é ridículo, numa situação de calamidade pública, as pessoas acharem que um país qualquer, soberano, vai seguir regras de mercado. Não vai.
Pô, situação de calamidade, o cara vai copiar mesmo, vai produzir vacina, vai imunizar todo mundo, não, entendeu? Não. Então, acredito que tenha sido mesmo cópia, né? A China teve a dela, né? E o Brasil poderia ter tido, cara. Imagina a projeção que o Brasil ia ter se o Brasil desenvolve uma vacina brasileira, pô. Entendeu? Para imunizar a América do Sul inteira, para levar para a África, enfim, né? Então, sem dúvida, o setor de saúde é uma área muito grande no mundo, muito grande relacionada à ciência, e no Brasil é uma área muito promissora, né? Eu, por exemplo, fiquei muito surpreso. Eu no passado, fiz uma visita em Stanford e me dei conta que pô, metade da universidade é a faculdade de medicina. Eu achei que ia chegar lá e ia ser área de informática, enorme e tal, nada. A área de informática é pequena, perto da área de medicina. A área grande é a medicina. Né? Tanto que eles têm a patente do DNA recombinante. É deles a patente, né? E aí, claro, né, pô, o Brasil teria que trabalhar para ter uma farmacêutica de classe mundial. Tentamos fazer, né, com as de genérico e tal, até a estratégia foi boa. Né? Passou 2 governos, né? Começou lá com Serra, como ministro da Saúde, né, e que bancou os genéricos, depois, pô, isso foi, né, nos governos do PT, com o BNDES, tentaram apoiar bastante, né, essas empresas, Medley, Eurocorp, essas empresas, né, que fazem, mas elas não fazem, como mostra o trabalho da Júlia Paranhos, né, a nossa colega lá da FRJ, que estuda o tema, elas não fazem P&D, elas só ficam copiando e tal, elas não entraram nesse mercado, né, de fazer o P&D. P&D é pesquisa e desenvolvimento, né? E aí, entrando especificamente nas universidades agora, né, para falar do dia a dia, né, o que acontece nas universidades? Quase sempre a gente está produzindo empresas de tecnologia cujo sucesso é ser comprada por alguém, entende? Então a gente cria uma empresa de tecnologia lá na Unicamp, por exemplo, para falar da Canaviales, e aí vem a Monsanto e compra a startup junto com, sei lá, vou botar aí as 10 patentes. Eu estou inventando esse número, tá, gente? Mas não deve ser muito diferente disso, não. As 10 patentes mais importantes do setor de sucroalcooleiro do Brasil estavam em posse dessa empresa porque tinha um determinado professor que era sócio. E aí, claro, o professor fica rico, um monte de gente fica rica, mas e a soberania brasileira? Eu não tenho nenhum problema com essas pessoas ficarem ricas, não, gente. Eu não estou falando isso. Eu discordo totalmente desse pacto de pobreza que algumas pessoas querem criar dentro das universidades. Eu não sou. Eu acho que tem que ter regra, tem que ter teto. Pode ganhar até tanto. Né? E pronto. Aí quem quiser ganhar até tanto vai. Quem não quiser, não vai. Né? Então, esse não é um ponto. Mas, assim, pô, você pegar, apoiar com milhões de reais, criar uma empresa, essa empresa depois ser comprada, ser absorvida numa cadeia global de valor e o Brasil ficar sem nada. Então, assim, pouco adianta a gente falar de empreendedorismo acadêmico se essas empresas não estiverem conectadas com cadeias globais de valor que o Brasil tem ingerência. É isso. Se a gente criar uma super empresa da área de chip, o Brasil não produz chip, essa empresa vai ser incorporada por alguém, pô. Entende? E não à toa. Né, eu estava comentando aqui do Rafael, que foi nosso colega de doutorado. O Rafael ainda está no Brasil. Mas o irmão, por exemplo, que criou a empresa foi vendido, foi morar nos Estados Unidos. Não mora mais aqui. Né? Então, assim, não adianta a gente falar de empreendedorismo acadêmico se esse empreendedorismo acadêmico não estiver conectado com cadeias produtivas, que são cadeias que nós estamos pilotando. Né? Então, quais são os que, no fim, acabam dando certo? São aqueles que estão no setor de petróleo, que estão no setor de saúde, que estão no setor de energia elétrica, que são grandes setores que o Brasil tem, de fato. Né? E aí, aquelas, entre aspas, né, pequenas, eu estou botando entre aspas, porque de pequena não tem nada, inovações em setores improváveis, como a VEG. Cara, a VEG é um negócio assim que ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar. Como é que uma empresa de um valor de 80 e tantos bilhões, né, de reais, né, brotou em Santa Catarina sem apoio do governo, sem política de compra governamental, sem sei lá de onde que esses caras brotaram, mas assim, é um caso muito único, assim, não tem. Por isso que no início eu até botei eles como exceção, né? Mas assim, gente, pô, não se iludam. Se o Brasil tiver 3, 4 VEGs, já muda a nossa realidade, cara. A gente não precisa assim, entendeu? Não estou falando que a gente tem que virar alguém que vai ter empresas entre as 10 maiores do mundo, não é isso, não.
é ter umas 4, 5 empresas de um padrão tipo WEG, tipo Embraer, tipo Petrobras. Ter mais 4, 5 além dessas, entendeu? Isso já jogaria a gente num patamar, né? E aí eu comecei a ser muito crítico, assim, em relação à minha própria atividade, né? Porque eu passei muito da minha carreira, esses dias até conversei com a Paula, que, pô, eu acreditava piamente que a gente ia mudar a realidade do Brasil criando empresas de base tecnológica. Eu acreditava nisso. Né? E hoje em dia eu já acho que, pô, vamos mudar a realidade, mas não basta só criar as empresas de base tecnológica. Elas têm que ser criadas em segmentos, em cadeias globais de valor, que nós somos competitivos, que nós pilotamos, que nós temos, né, hegemonia. Senão não adianta. Essa coisa acaba sendo absorvida, né? Tem o tal do brain drain, né? Drenagem de cérebros e tal. Essa coisa vai embora. E aí, bom, só para amarrar, né, para terminar, a despeito disso tudo, nós temos muitos casos de sucesso no Brasil, casos de sucesso muito bacanas, né? Que nasceram do movimento de incubadoras, que nasceram das universidades, né? Várias fartas exemplos de inovação, mas não em todas, né? Que aí é a outra lição que eu queria trazer aqui. Pô, inovação, mesmo nos Estados Unidos, não é para todo mundo, gente. Gente, do padrão de um Stanford, de um padrão do MIT, os Estados Unidos têm, tipo, sei lá, 250 universidades. Eu não estou exagerando, não, gente. O número é esse mesmo. É tipo assim, umas 250 desse padrão. E aí, se a gente quiser contrastar padrões, a gente pode falar do MIT e Harvard, que estão ali pertinho. Né? E Harvard não é uma universidade tão metida no processo de inovação como é o MIT. Né? Então, esse não é um processo para todo mundo, não é um processo que se difunde de maneira tão ampla. Sempre são poucos que fazem, né? E aí, aqui no Brasil também, não é diferente, né? Então, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? É a PUC do Rio, com a área de informática, que teve o primeiro computador da América Latina, que rodou o censo dos anos 60, né? É a Federal de Santa Catarina, né? É a Federal de Minas Gerais, na área de metalurgia, né? É a Unicamp, com todo o entorno sucroalcooleiro ali de Campinas, né? Já a USP, o negócio da USP é formar, né, filósofo e tal. Você pega aquela missão francesa que iniciou lá, a USP é uma galera mais da área de ciências humanas e sociais e tal, né? Lévi-Strauss, é outro perfil, né? Mas assim, pô, é meio ridículo achar que em algum momento a Unirio, para usar que eu estou hoje, né, uma universidade pequena, de porte pequeno, com pouca pesquisa e tal, em algum momento vai produzir alguma coisa relevante e tal, né, de grande impacto, né, a não ser que seja num nicho específico. Então, lá na Unirio, que é onde eu estou agora, né, é o programa de AIDS. Né? Então, quando se fala em tratamento de AIDS, pô, o Hospital Gafreguinli é AIDS, HIV, nem sei se usa mais a palavra AIDS, mas HIV, né, o Hospital Gafreguinli é referência nacional. Conseguiram ali se firmar como referência nacional. Né? Quando fala em teatro, quando fala em música, pô, a Unirio é referência nacional. Mas assim, a Unirio nem sequer tem uma escola de engenharia, nem sequer. Então, quando a gente pensa numa incubadora de empresas, num NIT, toda essa estrutura, talvez não faça sentido a Unirio ter uma grande estrutura para dar conta de propriedade intelectual e etc., para chegar no final, por tratar o quê? 4 patentes por ano? 5, se muito, entende? Para espremer, em um ano aparecerem aquelas 3, 4 startups que também não, entendeu? Não tem tanta. Eu tô lá, eu tô fazendo, né? Mas assim, essa mesma verdade eu poderia falar em relação ao UERJ, em relação à UF, né? Enfim, que são bem maiores, né? Que a Unirima, bem maiores. A UERJ, inclusive, é maior que a UF em termos de excelência científica, né? Tem mais programas de excelência científica, de pesquisa, do que a UF. Embora a UF tenha mais alunos, seja maior e tal, né? Mas mesmo essas, desse porte, tem dificuldade de produzir algo significativo. Só ver, pô. Eu fiquei lá na UF, fui diretor de inovação lá na UF, pô. Muito difícil você pegar e espremer alguma coisa como o que brotava na UFRJ, que já está conectada com o setor de petróleo e tal, né? Então, assim, talvez não caiba no Brasil tantos parques tecnológicos, né? Tantas iniciativas assim de promoção de empreendimentos tecnológicos, tal. Talvez não caibam tanto. A gente tem que começar a falar sobre isso, né? Começar a entender quais são os limites para, de fato,
né, criar coisas e promessas para a sociedade que vão ser cumpridas, né? E aí, por fim, para terminar, as universidades brasileiras, a gente acreditou, enquanto país, que a gente ia jogar um dinheirão na ciência e o Brasil ia se tornar um país mais competitivo do ponto de vista empresarial. Isso não aconteceu. Então, você pega o Pintec, que mede desde, se eu não me engano, de 97, o primeiro foi 97, 98, 99. Então, mede, tem pelo menos 25 anos aí de medição de Pintec. Só piorou. É incrível, só piorou. Né? E eu lembro que o Eduardo Mota Albuquerque, lá da UFMG, num artigo fino, né, publicado na Research Policy, o Brasil estava parecendo a rainha vermelha da Alice no País das Maravilhas, andando numa esteira, né, em que, pô, não basta andar para frente, a gente tem que andar na velocidade maior do que a da esteira, porque senão a gente fica para trás, né? Então é isso, assim, eu não quero avançar muito mais, mas acho que quando a gente fala de empreendedorismo acadêmico na universidade, é muito importante a gente considerar essas outras coisas, até para ter promessas, né, que possam ser cumpridas, que possam gerar, de fato, um resultado positivo para a sociedade. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e abro aí para as discussões. Tiago, obrigado. Confesso que me desanimou um pouco o diagnóstico, mas já era esperado. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Eu concordo com você, eu acho que existem aí, né, algumas cadeias globais que as universidades brasileiras elas têm condições de gerar conhecimento, gerar, né, startups que se insiram dentro dessa cadeia, tipo o FRJ com histórico de COP no setor de petróleo. Essas já estão estabelecidas, acho que essas cadeias elas estão aí, estão funcionando de alguma maneira. Mas aí eu te pergunto, eu queria saber uma visão tua a respeito. Não existe um meio termo. Por exemplo, eu conheço alguma coisa do sistema Fiocruz, né? A Fiocruz tem pouca patente em termos assim de vacina e medicamento. Farmanguins e Biomanguins foram os lugares as unidades que eu mais conheci lá. E eles têm poucas patentes, Biomanguins e Farmanguins. O que eles fazem, então? Né? Não dá para competir com as Big Pharmas. Mas tem ali alguma coisa sendo feita no sentido de tropicalizar. Eu não gosto muito do termo, não, tá? Mas acho que o termo mais simples é tropicalizar tecnologias, importar tecnologias, aprimorar algumas tecnologias, e com isso eles puxam, vamos dizer assim, o conhecimento básico de pesquisa, né? Mais desenvolvimento, mas muito pesquisa. Esse é o exemplo que me vem na cabeça agora. É uma situação de meio termo. Então, a gente não vai, né, ter aí uma startup que vai virar uma Big Pharma e vai competir globalmente. Isso aí, de fato, não vai acontecer. Mas existe um mercado, né, e oportunidades dentro desse contexto, dentro dessa natureza. Existe, ao teu ver, outros setores que poderiam ser trabalhados dessa maneira, que a gente poderia não ser o líder, mas seria um seguidor, seria fornecendo tecnologias complementares, e que agenda isso traria para universidades? Assim? Qual a tua visão sobre isso? Então, André, eu acho assim, né? Você citou o exemplo da Fiocruz, né? Pô, a Fiocruz, cara, é peso pesado. Fiocruz é peso pesado mesmo, a aposta que eles têm feito nas plataformas aí de imunos, né? De medicamentos, né? Customizáveis, vamos botar assim. Pô, então, né, não tem dúvida nenhuma que quando se fala em Fiocruz, quando se fala em SUS e tal, aí sim a gente tem uma coisa de classe mundial, até porque a gente tem o maior sistema público de saúde universal do mundo, né? Não tem outro do nosso tamanho, o nosso é o maior. Mas, assim, os outros setores que eu vejo, André, são setores, assim, menos dinâmicos. Quer ver um setor, assim, que eu percebo muita possibilidade e pouca ação? Setor de alimentos. Eu, por exemplo, fui avaliador de um edital no passado, da FAPERJ, para o setor de alimentos. Então, assim, as demandas das empresas eram demandas de baixa intensidade tecnológica.
Mas é assim que começa, né? Então, sei lá, porra, era o... Vou falar aqui, porque enfim, essas coisas em tese não deveriam ser faladas, mas acho que não é um grande problema falar. Então, era a empresa preocupada por que a água de coco fica meio rosa. Vocês já devem ter visto, né? A água de coco meio rosa, né? Sei lá, por que ela fica meio rosa? Dá para fazer alguma coisa que não seja química e tal, que seja uma coisa mais simples, que não deixe rosa? Por que fica rosa, né? Perguntas simples que podem ser, né, trabalhadas e tal, né? Claro, o setor automobilístico brasileiro, né? Que, pô, Rio de Janeiro, por exemplo, hoje em dia produz mais carro que o ABC Paulista, né? E não vamos entrar na plataforma de carro elétrico, né? Então, eu estou querendo dizer para você que, pô, no T+1, a produção de conhecimento nesse mercado de carro a combustão vai reduzir, cara. E o Brasil pode entrar. Então, tem nichos, né? Mas, assim, muito difícil para um país como o Brasil, sem o Estado comprando, sem essa restrição de dívida pública e tal, né, pô, conseguir dar conta de um processo de inovação que, pô, que é caro, que vai envolver o Estado comprar coisas, né, que vai envolver governança. Você imagina o Estado brasileiro comprando algo da Odebrecht, que, pô, não sabe se vai funcionar, não sabe quanto custa. Uhum. Vai ser chamado de corrupção e tal. Então, assim, eu não ficaria desanimado, não é para tanto, mas também, pô, não acredito mais, né? Hoje, depois de 25 anos nisso e tal, eu não acredito mais que a gente vai conseguir ter um grande impacto econômico a partir disso. A gente vai conseguir ter um grande impacto econômico, ao meu ver, reduzindo a desigualdade social. Uhum. O problema do Brasil não é corrupção, o problema do Brasil é a desigualdade social. E aí, quando a gente atacar isso, aí sim a gente vai abrir os caminhos para poder, né, fazer as outras coisas que a gente precisa fazer por aí. Não sei se eu te respondi, André, mas é isso, assim, eu acho que a Fiocruz é, de fato, um grande exemplo, né, mas, né, a indústria de cosméticos, por exemplo, a gente tem a Natura, tem o Boticário, são exemplos bacanas também, mas, pô, nessas indústrias que envolvem coisas mais estratégicas do ponto de vista da hegemonia, da guerra e tal, porque, pô, a gente não adianta se iludir, né, cara? No fim, a gente tem que ter poderio bélico para se garantir, né? Tem que ter poderio bélico e tal, né? O exército é igual um seguro-saúde, pô. Ninguém financia um exército achando que vai para a guerra. Mas se você precisar ir para a guerra, tu tem que ter um exército, senão você não vai, né? Uhum. Então, assim, é isso. O mundo que a gente vive é esse, né? Não tem outra. A gente não consegue manter um processo de mudança radical sem ter um exército forte comprometido com essa mudança. Não consegue, pô. Uhum. É isso. Perfeito, obrigado, Thiago. Quer perguntar alguma coisa? Marcos tem uma pergunta. Tá mutado, Marcos. Desculpa. Boa noite a todo mundo. Thiago, assim, gostei muito da sua palestra, assim, anotei muita coisa, estou me sentindo aqui como aluno novamente, né, André? Entrando nesse projeto de pós-doc e empolgado com isso. Mas só... Chegou a ela, tudo bom? Mas é só uma observação, assim, porque a gente, né, dentro do tema da palestra, atualmente eu vejo duas coisas acontecerem. Eu sou professor da Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia de Produção da Federal de Juiz de Fora, e já fui diretor da Faculdade de Engenharia, então consegui ter uma visão mais abrangente, geral, né, da faculdade, e terminei meu doutorado na COP em 2004, acho que no ano anterior que vocês começaram, né, pelo que eu entendi. Conheci fui aluno do Zé Manuel, de Marie, meu orientador foi o professor Ricardo Naveiro, não sei se vocês conheceram ele lá. Bom, mas uma percepção que eu tenho, Thiago, aqui em Juiz de Fora, né, a visão local, é uma coisa cultural. Tem muito professor na Faculdade de Engenharia que teria um potencial grande para empreender, para ir nessa direção da inovação, e tem uma cultura daquele cara acomodado que não quer mais nada, só dar sua aulinha e pronto. Tem uma coisa cultural muito forte aqui. O nosso curso de Engenharia de Produção, ele nasceu em 2000, a partir da própria COP, né, a gente teve muito incentivo de lá, eu participei da criação do curso,
ele já chegou a ficar bem colocado aí nas medições, né, nas avaliações, e até hoje não tem curso de mestrado, por exemplo. Né? É uma coisa inexplicável, do meu ponto de vista. Então, acho que tem esse lado cultural. Na UERJ também. E tem um lado também, vocês não me entendam mal do ponto de vista político. Tiago, eu também sou de esquerda, sem dúvida. Aquilo que você falou em relação ao que poderia ter sido, né, se a gente não tivesse no governo Bolsonaro, poderia ter sido a atuação no Brasil durante a pandemia na produção de vacina, mas eu acho que a universidade, aqui em Juiz de Fora, principalmente, já há muitos anos, existe um grupo muito forte de esquerda ligado ao PT, que tem que falar, mas que não tem essa visão da inovação, do empreendedorismo e tal. É a universidade mais assistencialista e menos tecnológica, e menos... aqui é um caso sério isso, né? Então, só um exemplo prático, foi uma lamentável atitude. Entrou uma reitora nova agora, e logo no início da gestão tinha um edital FINEP, que foi agora recente, tem 2 semanas atrás, eu não lembro exatamente qual o tema. Eu participei do projeto, colaborando com alguma coisa no lado de projeto de arquitetura e por aí vai. Mas a assinatura da reitora para submeter a FINEP tinha que ser feita às 5 horas da tarde, até às 5 horas da tarde. E não foi feito, porque achou que era até meia-noite do dia, mas a leitura que se fez, né, do grupo que participou, que elaborou, é uma leitura do que o foco não é a universidade, o foco não é pesquisa, não é o que é o principal da universidade, no ensino, pesquisa e extensão, vamos dizer. O foco é a posição política, é um objetivo que, do meu ponto de vista, está muito longe do que precisa ser a universidade. Assim, falando nesse sentido de fomentar a inovação e de gerar conhecimento, gerar patentes e por aí vai. É só isso, mas não se preocupe, não, Tiago, que eu não sou de direita, não, sou bem de esquerda. Não, fazer um comentário sobre isso, Marcos. Eu acho que, assim, é ilusão nossa achar que mesmo nos países centrais, que tem uma grande quantidade de professores dispostos a abandonarem suas carreiras acadêmicas para criarem empresas. Isso é ilusão, cara, ilusão. Mesmo nos Estados Unidos, é só me dizer, qual foi o professor que abandonou a carreira para criar o Google, para criar o Yahoo, para criar o Facebook? Sei lá, que empresa dessa tem professor, entende? Então, é um pouco de ilusão achar que os professores vão abandonar suas carreiras, né? Quanto a essa coisa da esquerda permear a universidade, acho que é natural também, cara. É onde ainda sobrevive o sindicato, né? Porque, no mundo privado não tem mais carteira assinada, não tem mais sindicato, né? Não tem mais, né, organização social no trabalho, né, cara? As pessoas se organizam agora onde elas moram, em outros lugares, né? Então, a universidade, o setor público, é o último bastião do trabalhismo, né, cara? Você pega assim, você pega as grandes figuras do trabalhismo, estão ligadas ao quê? Aos bancários, aos professores, né? Sindicatos da área de saúde, que foram os que sobraram, né? Mas você não ouve mais falar de sindicato de metalúrgico, você não ouve mais falar, sei lá, sindicato de TI, da área de TI, você não tem mais, né? Então a gente está... E realmente foi uma vitória do sistema liberal de poder acabar com a organização trabalhista, né, em várias áreas, né? E sobre o negócio FINEP, cara, eu atuei nesse negócio FINEP agora, e esse negócio FINEP é complicado, cara, porque para o reitor assinar tem que ter um parecer favorável da Procuradoria, Isso. E nem sempre esse parecer é favorável, sabe? É estranho, porque quem vai executar o projeto é o Marcos, mas quem se responsabiliza pelo projeto é o fulano ou a fulana que assinou, cara. É muito doido. E quem é presidente e diretor das fundações não pode receber nenhum dinheiro, ganha R$0.
Então, veja bem, você está chamando alguém para ser presidente de uma fundação que vai apoiar a tua universidade, esse alguém vai assinar e se responsabilizar por todos os projetos da universidade. Se alguém não entregar, a culpa é daquela pessoa judicial, dela e do reitor, e essa pessoa ganha R$0 para ser presidente das fundações, que a lei de fundações proíbe que haja salário para presidente, para diretor e tal. Então, assim, é uma coisa meio... O sistema como é feito com muitas falhas, sabe, Marcos? E tem a ver com essa coisa da relação público-privada, esse azeitamento da relação público-privada. Embora, nesse caso, a gente esteja falando de uma FINEP que é pública, ela dá o dinheiro para a universidade da mesma forma que uma empresa daria, através da fundação. Não é no orçamento, não é no... Né? Então, assim, eu, por exemplo, o reitor da minha universidade também não assinou agora. Quando foi ter e ele era a favor. Eu vi ele falando, eu sou a favor, mas eu não vou assinar um negócio que o procurador está me dizendo que vai dar problema para mim no futuro. Não vou assinar. Então, assim, muitas vezes são detalhes que fogem. Assim, sabe, assim, só quem já teve lá na gestão vendo mesmo é que percebe o tamanho dos dragões que a gente tem que matar para essas coisas andarem, sabe? Mas eu concordo contigo. Tem uma camada dentro da universidade que enxerga que se abrir espaço para remuneração, parte do dinheiro do professor vir do governo e a outra parte o professor tem que caçar no mercado, há uma galera que é totalmente contra isso. Esse foi o modelo que aconteceu em Portugal. Davi pode falar para a gente sobre a Universidade de Aveiro, entendeu? Que os pós-docs lá estão adoecendo. Não contratam mais professor lá. Só tem contrato de 4 em 4 anos. Você só pega contrato a termo. Entende? E, entra ano, sai ano, a Universidade de Aveiro tem que bater meta. Virou tipo uma empresa. Entende? Então, assim, essa galera dos sindicatos, e o que o Futurice era do Bolsonaro, é exatamente o que foi feito em Portugal, pô. Transformar as universidades em fundações, que tem que caçar o seu dinheiro, que tem que ir atrás da grana e tal. Então, assim, eu entendo os sindicatos também. Eu conhecendo o governo, eu acho que se abrir, não demora muito para virar assim e falar, não, agora a gente paga 60% do teu salário, o resto você tem que caçar aí no mercado. E que mercado? E aí, como é que você, a pessoa de literatura vai caçar no mercado? Como é que o cara que estuda história? Porque quando a gente fala em engenharia é fácil, né? Mas e as outras áreas, pô? Será que elas são menos importantes? E a filosofia? Então a galera do sindicato tem suas razões também, não é a minha praia, entende? Eu sou sindicalizado, mas não é a minha praia, não é o meu... Mas eu respeito. Muito dos direitos que nós temos hoje, a gente só tem porque essa turma do sindicato aí fica, sabe? Inclusive agora só vamos ganhar um aumento porque a turma do sindicato está lá batalhando pela gente. Espero ter te respondido, Marcos. Com certeza. O Diego está com a mão levantada. Boa noite, André. Estou dirigindo aqui, estou voltando para casa. Cuidado aí, cara. Não, tá no Viva Voz aqui, tranquilo. Só por causa do barulho, né? Uhum. Carro. Bom, primeiro eu quero agradecer ao professor Tiago pelo seminário aí, mostrou questões importantes, né, do percurso. Né, eu tenho me dividido entre o mundo da universidade, o mundo privado. Diego, cortou para mim aqui. Dois problemas, né? Cortando. Você falou assim, eu tenho me dividido entre o setor privado e a universidade. Isso. É verdade. Eu apontaria dois problemas graves. Primeiro, é o processo de formação da universidade do professor, e o segundo, o processo de formação de uma empresa. São completamente diferentes. E isso faz com que os objetivos sejam muito parecidos, mas a estratégia para conquistar esses objetivos seja totalmente diferente. Então, eu vou te dar um exemplo como as empresas com base tecnológica, né, biotecnológica, sobretudo, veem a universidade. Eles veem a universidade como alguém invencível. Ela não fale. Então, ela está sempre com investimento, um pouco mais, um pouco menos,
mas ela é invencível, assim, ela nunca perderá, ela é sempre ó concurso. Em contrapartida, a empresa ela é pautada no lucro, entendeu? Sobretudo nessa nova linha aí de startups que não comporta uma startup ter prejuízo, né? Antigamente, aí nos últimos 5, 6, 8 anos, você poderia ter uma startup, como por exemplo a iFood, que deu prejuízo nos últimos, como foi um IPO, né, já há bastante tempo, o mercado estabelece que ela precisa dar lucro. Então isso faz com que um posicionamento, independente de visão política, ele tem uma estratégia para conquistar esses objetivos que é totalmente diferente. Então, eu acho que existem maneiras de aproximar as demandas de um objetivo que seja capaz. Existe uma cadeia de valor que uma é mais rentável que a outra, uma depende de menos investimento ou menos energia que a outra, isso com estratégia é verdade. Mas eu acho que eles nasceram diferentes, são construídos de maneiras diferentes e, portanto, isso faz com que eu não vejo a médio e longo prazo nenhum tipo de maneira, nenhum tipo de compatibilidade, entendeu? Tanto que uma empresa pode até nascer na universidade, mas ela não cresce na universidade. Só essa minha contribuição. Parabéns de novo ao André, que organizou, e o professor Thiago pela palestra. Obrigado. Bacana, Diego, assim, fazer alguns comentários sobre isso, cara. A literatura fala muito sobre isso que você está falando, sabe? Então, os tempos são diferentes, a empresa quer proteger, o pesquisador quer divulgar, né? Então, assim, claramente eles são diferentes. Mas dentro da abordagem da Hélice Tríplice, existem as empresas que atuam como intermediárias, né? Então, né, não sei se vocês estão familiarizados com o negócio da Hélice Tríplice, mas são círculos, né, que se sobrepõem, 3 deles, né, que se sobrepõem. Um representando o setor empresarial, um representando o setor governamental e o outro representando o setor acadêmico. E se você perceber, há uma sobreposição entre o setor acadêmico e o setor empresarial. Então, eu discordo de você, nem toda empresa foi criada para crescer. Tem empresa que vira uma empresa que fica só fazendo a interface, ela é pequena, e ela fica só fazendo a interface entre a universidade e empresas de mercado, cara. Cara, eu lembro de uma empresa que foi criada na COP, na área de engenharia civil, do Ronaldo Lemos. Quem é que lembra do saudoso Ronaldo Lemos? Trabalhava com vibração de estruturas. Ele foi o cara que resolveu a Ponte de Niterói. Ele foi o cara que resolveu o Maracanã. Lembra que saía gol no Maracanã? O negócio ficava balançando assim, foi ele que resolveu aquilo. Esse cara, sozinho, era 10% do faturamento da engenharia da engenharia civil lá da COP, cara. O cara sozinho era 10%. E tinha uma startup. Uma startup ele, mais outras 2 ou 3 pessoas, um aluno de doutorado e os outros. Cara, ele fazia projetos com Odebrecht, com Queiroz Galvão, com coisas do tipo, de milhões, cara. Milhões, uma empresa com 3, 4 pessoas, sabe? Era muito rentável. A empresa nunca vai crescendo. Esse cara fica só fazendo transferência. E no setor de biotech tem muita gente assim, cara. Fica só mirando as moléculas que podem ser ativas. Depois que ele acha uma molécula, em parceria com a universidade, ele transfere para uma empresa grande lá na frente. Então não é à toa que a gente fala em ecossistema de inovação. E essa, cara, é uma lição que eu aprendi com um chefe, até falar aqui, mas com admiração e sem preconceito nenhum, um chefe judeu que eu tive, cara, que sabia muito de negócio, mas muito de negócio, entendeu? E ele falava, Thiago, nem toda empresa foi feita para crescer, isso é mentira. Não acredita nisso. Tem empresa de grande sucesso que não cresce. E aí, quando a gente vê assim e enxerga essas inter-relações, eu acho que tem espaço sim para uma empresa nascente que não vai crescer ser uma empresa de interface, principalmente no setor de biotech, foi o setor que você citou. Mas assim, sem dúvida nenhuma, são personalidades conflitantes, sem dúvida nenhuma, personalidades conflitantes, né? Objetivos conflitantes, né? A questão da falência, como você colocou, é um ponto relevante, né? A universidade não fale, né? Ela não vai falir e tal. A decadência é lenta, né? Ela não chega da noite para o dia, de repente tem que fechar e tal, tem que...
Mas, assim, essa interação ela se dá de forma bastante, muitas vezes, heterogênea, entendeu? Envolve empresas grandes, empresas pequenas, envolve indivíduos. Às vezes tem a pessoa que sabe muito da parada, essa pessoa entra para resolver. Em comum entre todos os arranjos que dão certo, temos o quê? Primeiro, envolve universidade, governo e empresa. A galera do sistema de inovação, se estivesse aqui, ia dizer, ó, várias vezes não envolve a universidade e tal. Mas é mais da galera da L-Strips, então eu acho que envolve. Né? Principalmente num país como o Brasil, que as empresas não têm musculatura, né? Então envolve essas informações e envolve aprendizado, cara. Aprendizado. O negócio não começa a 1.000 por hora. O negócio começa devagarinho e vai esquentando. Então, isso que a gente vê da Petrobras hoje com a FRJ começou em 64, cara. Nós estamos em 2024. A gente está falando de 60 anos de P&D da Petrobras dentro da FRJ, pegar uma empresa pública, porque senão também a gente já tinha perdido isso, basta ver a Vale, basta ver o que aconteceu com a Vale, né? Pô, imagina, se a Vale tivesse continuado pública, a gente ia ter uma outra Petrobras, pô. Área de mineração, entende? Fazendo política pública, uma empresa pública fazendo política pública. Né? Que, ao meu ver, não tem nada de errado com isso. Né? O problema é querer que essa empresa seja aberta na bolsa, com critérios iguais das outras empresas que não tem metade pública. Né? Então, é isso. Assim, eu não sei se eu te respondi, Diego, mas eu acho que você está muito certo assim, no teu comentário de que são personalidades diferentes, mas essa premissa de que a empresa tem que crescer talvez não seja tão verdadeira. É isso. Maravilha, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? O André, eu deixei para o final, mas eu tenho... Obviamente, eu tenho 500 mil perguntas, não é? Temos, né? Não, por favor, Davi. Exato. Mas a gente já conversou muito, Thiago, tanto aqui em Portugal como no Brasil, já andamos a conversar às vezes, de vez em quando. Eu não vou fazer perguntas em si, que eu estou aqui hoje para escutar o Thiago falar e dizer a opinião dele e o ponto de vista dele. Posso dizer logo a princípio que respeito muito a posição dele, e concordo com quase tudo que ele diz, mas não concordo com tudo, né? Tem muita coisa ali que não me toca assim tão facilmente, né? E não me convence tão facilmente. Mas o que eu vou fazer é dizer para você, Thiago, aqui as anotações que eu fiz e pedir o teu comentário, não é? E vou começar pela Fiocruz. Você disse assim, a Fiocruz é um peso pesado. E eu te digo, sim, é um peso pesado, mas a nossa conversa é sobre inovação. E sobre empreendedorismo, de certa forma, que é um outro detalhe que eu vou falar mais à frente. Porque aqui a gente não, às vezes confunde um pouquinho inovação com empreendedorismo. Não é a mesma coisa. Portanto, a primeira linha aqui tem a ver com Fiocruz, é um peso pesado. Mas, na minha opinião, a Fiocruz, e posso dizer que tenho alguns anos que tenho estado muito perto da Fiocruz, e com um olhar um pouco diferente de quem está dentro da Fiocruz, ou muito próximo, e o respeito que eu tenho pelaquela instituição é gigante. Eles são mesmo um peso pesado. Agora, não é inovação, não. Eles são um peso pesado em ciência. Muito mesmo. Mas eles não têm a mínima ideia de como se faz a inovação. Zero. E era isso que eu queria que você comentasse. Mas, já agora, a segunda linha é um pensamento que você estava falando, eu estava aqui a pensar, estava aqui a rir comigo mesmo, a pensar, vai você tentar, um colega da Fiocruz, ou mesmo de outras empresas como essa, vai você da Fiocruz tentar vender, ou licenciar uma patente da Fiocruz para alguém. Ui! Nunca vai acontecer. Eles não são geradores de inovação, eles são consumidores.
Quando se fala na Fiocruz em transferência de tecnologia, foi a coisa pior que aconteceu comigo há uns anos atrás, que eu não queria, eu queria ir embora daquela sala, porque eu não estava entendendo nada. As pessoas falavam em transferência de tecnologia, eu falei, mas vocês têm patente, o que vocês transferem de tecnologia, como é que vocês fazem, qual é o processo? Não, não é nada disso. Transferência de tecnologia para eles é comprar alguma coisa de alguém para fabricar. E aquilo me deu um nó na cabeça, assim, que ficou... E daí em diante eu comecei a pensar, bom, eu já percebo melhor a Fiocruz. Eles fazem muita ciência. Eles têm muita coisa e muita gente tão boa, mas não conseguem valorizar o que é a inovação. Uma boa ideia valorizada no mercado de alguma forma. Eu tenho várias experiências, gente que veio do Paraná aqui para Aveiro, um pessoal que veio para aqui, ele não veio só para Aveiro, eles foram gastar dinheiro da Fiocruz aqui na Europa inteira para tentar valorizar ou vender ou licenciar uma patente, ou que eles nem tinham, porque eles não conseguiam me dizer se tinham patente ou não. Então, eu tentava tentar valorizar uma coisa, tentar ver. E aqui era fantástico o que eles tinham. Eles tinham um biomarcador comprovado, com testes clínicos, que antecipava o cancro da mama. Era uma coisa que eu fiquei assim, mas isso tem certeza? E eles mostraram algumas coisas, mas não queriam, para começar, não queriam mostrar tudo, tinham medo de ser roubados, né? Que é uma das coisas que em inovação e empreendedorismo que a gente aprende do berço. A melhor coisa que você tem é falar para todo mundo o que você está a fazer para você receber feedback. Ninguém vai conseguir roubar uma ideia tua porque você está muito à frente de qualquer um que vai tentar começar. Mas pronto, mas isso é outra coisa. Então, os caras vieram aqui para tentar negociar aquilo com alguém. Eu coloquei-os em contato com uma empresa que queria entrar no mercado europeu com eles. Claro, não queriam licenciar a patente. Para começar, eles nem mostravam a patente. Nem a gente falava, então, mas tem patente? Mas tem patente, eles enrolavam. Eu, até hoje, fiquei sem saber se eles têm uma patente ou não. Estamos a cuidar disso e tal. Porque biomarcadores é muito fácil, né? Na biologia, o pessoal faz muito biomarcador, né? O deles parece que não era só o biomarcador, era o biomarcador, a eletrônica, o software, eles tinham o produto pronto. Produto pronto. Moral da história. Conseguimos fazer reuniões com gente que tinha dinheiro, com empresa que queria entrar no negócio com eles, não é comprar deles. O cara fugiu, desapareceu um dia antes de uma reunião. Um dia antes de uma reunião que nós íamos ter aqui com uma pessoa que ia investir no negócio, ele desapareceu. Ele e a tal senhora do NIT lá do Paraná, desapareceram. O Thiago sabe, acho que sabe do que se trata. Então, o que aconteceu? Aquilo era o My Baby, This is My Baby. Então, várias coisas que aconteceram nesse episódio. Uma vez eu disse a ele, eu tenho um negócio, até eu entro, até eu quero entrar. Depois eu fui saber por uma outra pessoa que ele foi dizer para algumas pessoas que eu queria ficar com o negócio dele. Depois, o sujeito é o médico. Tem cursos de tudo e mais alguma coisa de empreendedorismo. Ganhou o prêmio de empreendedorismo da Fiocruz, por isso que ele estava com financiamento para vir para a Europa. Estava a tentar vender aquilo em tudo quanto era lado. Voltou com aquilo e meteu na gaveta, pessoal. Portanto, isso eu estou falando isso tudo pelo seguinte: a Fiocruz tem muita ciência, mas não consegue fazer inovação. E era o comentário que eu queria que o Thiago fizesse, porque ele falou em Fiocruz e falou em algumas coisas de empreendedorismo. O pessoal lá no Fiocruz também está tentando fazer empreendedorismo, mas não está funcionando, né?
Isso era uma primeira coisa. Eu tenho mais 5 ou 6 linhas, não vai dar tempo, eu vou falar só conforme você for, a rapidez com que você for me respondendo, né? Me comentando, depois a gente vê se a gente faz as outras. Tá, Thiago? Obrigado. Vamos lá. Não, eu concordo contigo, Davi. Eu acho que muitas vezes a Fiocruz ela licencia tecnologia de terceiros para produzir, né? Tem casos de sucesso, assim, muito interessantes, cara. Né? O Brasil tem um tratamento de tuberculose público e tal, porque a Fiocruz desenvolveu o remédio, porque ela produz, ela distribui, né? O Brasil tem um tratamento de AIDS, porque em algum momento, né, a Fiocruz foi lá e produziu, né? Conseguiu fazer o tal do AZT brasileiro e tal. Não são tecnologias assim que estão interessando grandes, né? Uma Bayer e tal, uma Merck. Não é, né? Mas quando você coloca isso no enquadramento do SUS, pô, isso faz uma diferença danada, cara, porque o Brasil deixa de importar, entende? Então eu lembro que teve assim uma política, uma PDP no passado, Política de Desenvolvimento Produtivo. Eu lembro de um remédio, um único remédio, que tinha um pesquisador do Rio de Janeiro que estava tentando fazer, que o Brasil importava de uma empresa canadense, era um remédio de uma doença rara, tinham 250 pessoas no Brasil que tinham essa doença, e o gasto do SUS para atender as 250 pessoas era da ordem de 500 milhões por ano, de compra de medicamento para atender essas 250 pessoas. E aí esse cara estava tentando tropicalizar, fazer o nacional para não ter que gastar esses 500 milhões de importação dessa empresa canadense que fazia a tal da droga e tal. Então, de novo, né, a gente aqui não está no enquadramento, quando fala em SUS, a gente está falando de um instituto de pesquisa que é uma fábrica, chamado Fiocruz, que é público e que foi desenhado para desenvolver conhecimento para o setor público. Ele não foi desenhado para desenvolver um conhecimento de alguém que vai abrir uma empresa, com a empresa europeia. Ele não foi desenhado para isso, entende? Então, assim, claro, tem questões, tem problemas, eu não nego. Mas, assim, cara, a Fiocruz é um exemplo muito interessante de apoio tecnológico para o Sistema Único de Saúde. Mas não é um exemplo interessante de instituto de pesquisa que gerou um monte de empresa promissora, não é? O exemplo brasileiro de instituto que gerou de empresa promissora é a Unicamp, não é a Fiocruz, entendeu? Então você está certo na sua fala. Nada do que você me falou aqui agora me deixou surpreso. Assim, eu já imaginei que o final da história era o cara ir embora, porque deve ter ficado com medo. Deve ter ficado com medo, né? Tava com medo. Davi vai me roubar. E tem casos, viu? Tem casos que realmente foi roubado. Existe mesmo um caso que foi roubado. Né? Os casos, né? Como o pesquisador da Cefet de Minas, que desenvolveu a Bina, desenvolveu o pulso, o telefone. Pô, foi copiado pelo mundo inteiro, ganhou R$0. Entendeu? Ou, nos anos 80, eu tenho aqui a foto da parada, nos anos 80 teve um brasileiro, na verdade era um alemão radicado no Brasil, que publicou uma patente de um aparelhinho, que você botava 2 caixinhas de som no ouvido, o aparelhinho tinha um lugarzinho para botar fita, você apertava o play e guardava aqui do lado, aqui. Em 78. Em 82, a Sony foi lá e lançou um Walkman. Então, enfim, acontece. Né? As pessoas vão lá, o Captopril é outro exemplo. A tinta eletrostática lá de casco de navio, que raspar o casco do navio, misturar com a tinta para ficar com pH, o mesmo pH do casco para a tinta durar mais e tal. Tem um monte de coisa que foi copiada, então não é à toa que a pessoa fica com medo de ser copiada, né? Agora, por outro lado também, né, como você bem ressaltou aqui, não é o padrão esperado, né? Porque o padrão esperado é o padrão de mercado, do mercado maduro, central e tal, que o Brasil não tem. E digo mais, Davi, Portugal também não tem. Eu lembro quando eu estava aí em Portugal, eu falava assim, que Portugal era periférico, muitas vezes a gente falava, não, Portugal é inovador. Portugal, mas, cara, basta vir uma situação dessa aí de guerra da Ucrânia, basta vir uma situação dessa que você vê que, pô, as empresas drenam, né? Drenam para os seus países, né? Então, não adianta, cara. Um país que não tem muitas multinacionais, muito difícil desse país conseguir se inserir no mundo global e tal. Então, o que Portugal tinha com a PT Telecom, que é muito forte em Aveiro, né? Aveiro é o grande, né? Aquilo ali, a partir do momento que se perde aquilo,
Portugal fica com muita dificuldade de interagir no mundo global, em que as verdadeiras ferramentas de disputa são empresas. Se o Estado-nação não tem empresas para disputar o mercado, ele não consegue disputar. É o caso do Brasil, é o caso de Portugal, é o caso, sei lá, da Grécia. É crescentemente o caso da França, por exemplo, crescentemente o caso da Itália, entendeu? E, né, perdendo para quem? França, Itália, perdendo para a Ásia, né? Então, a gente volta 50 anos, tinha, pô, uma dezena de empresas da área de eletrônica na Europa, né? Hoje em dia sobrou o quê? A Philips? Tem mais alguma? Um monte, né? Tem bastante, tem bastante. Não, sim, mas eu digo que grandes, que produzem computador do porte de uma Philips, do porte de uma... Tem Entende? a Borrow, Então, tem bastante. Agora, deixa eu te cortar, senão eu não vou ter tempo de falar de mais duas coisas que eu queria falar. Eu vou pegar aí a carona aí na tua fala sobre tem que ter empresas grandes. E é isso mesmo. E eu queria que você comentasse isso. Comentasse o meu comentário. A história de ter empresas grandes, eu costumo dizer para as pessoas que a grande diferença entre o Brasil e um país como França, por exemplo, ou Inglaterra, os Estados Unidos está fora disso um pouquinho, porque está bem acima, é que eles não precisam chupar o dinheiro dos impostos do povo, porque tem as grandes empresas, gigantes empresas que pagam o que é preciso para poder ter saúde. Isso vem de onde? Vem, às vezes, das conversas que a gente tem, às vezes, da história de ter saúde gratuita ou não. E ter cuidado de saúde e outros cuidados, né? Do Estado. O que acontece? Você vai na Inglaterra, e a Inglaterra não é um país socialista. Mas a Inglaterra tem saúde muito boa para pobre, para qualquer um. Mas, se você tem uma criança ou duas e não tem emprego, não tem trabalho, não ganha nada, o Estado te obriga. Imagine que você está grávida ou grávido e vai ter mais um filho. O Estado te obriga a ir arrumar uma casa com mais um quarto, porque você tem mais um filho. E você eu não trabalho, não tenho dinheiro, não tenho nada. O Estado te dá o dinheiro para você ter mais um quarto. Por que esse Estado consegue fazer isso? Porque esse Estado é rico, mas muito, 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 muito rico. E consegue distribuir para essa gente. Aí você vai dizer assim, e com razão, e eu concordo contigo, isso é para deixar eles calminhos. Deixa esse pessoal mais pobre, miserável, calminho, dá a casinha para ele, dá um dinheirinho, eles ficam calminhos. Isso é um ponto de vista, né? Certeza que o inglês não vai dizer isso. Mas o que acontece? Na minha opinião, a Inglaterra consegue fazer isso porque ela tem empresas gigantescas que pagam uma fortuna de impostos para manter aquele Estado. Enquanto que um país como o Brasil, que tem 220 milhões de pessoas, não tem empresas suficientes, como o VEGs suficiente, que foi o que você disse, né? Mais 2 ou 3 webs, 3 ou 4 empresas tipo WEG. Eu não notei aqui, você disse assim, se o Brasil tivesse mais 3, 4 empresas tipo WEG, decolava. Não decolava não, pá. Eu acho que tem que ter mais umas 50. E aí sim, você pode pensar em ter empresas que pagam os impostos necessários para a gente poder diminuir impostos do povo, ter mais saúde, ter mais isso, ter um governo que consiga distribuir mais health, né? Distribuir mais bem-estar e paz social. Isso era uma coisa que eu queria que você comentasse para mim, não é? Não basta ter empresa para pagar imposto. A empresa tem que pagar o imposto. Sim, mas em princípio a gente parte do pressuposto que sim, que vai pagar, Sim. né? Não, e não é só isso, cara. Eu acho também que a gente está misturando aqui coisas históricas diferentes, né?
os países europeus passaram por uma coisa chamada imperialismo. Imperialismo, pô. A gente sabe que essas empresas são grandes e... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Travou aqui. estamos ouvindo. Vocês me ouvindo? Tem uma coisa chamada imperialismo. Então, assim, pô, as empresas grandes, empresas francesas, as grandes empresas inglesas e as grandes empresas portuguesas foram fazer dinheiro aonde? A Portugal Telecom foi fazer dinheiro aonde? Foi fazer dinheiro no Brasil, em Angola. Entendeu? É isso. Então, imperialismo é algo muito importante de entender, cara. A gente não é pobre no Brasil porque a gente é incompetente. A gente é pobre no Brasil porque nós fomos explorados, pô, durante muitos e muitos anos. E a gente tem uma elite rentista. É muito sedutor, cara, você deixar o dinheiro no banco rendendo uma taxa de juros altíssima, entendeu? Porra, em vez de empreender e ir atrás das coisas. Então, assim, eu acho que quando você coloca o processo de imperialismo europeu, você consegue entender o bem-estar do europeu médio. O bem-estar do europeu médio é conquistado a partir do mal-estar do africano médio, do sul-americano médio, entendeu? E isso é um processo histórico que durou muitos anos, cara. Pô, a quantidade de prata, cara, que a Espanha tirou da América Latina, a quantidade de ouro que Portugal tirou do Brasil, a quantidade de infraestrutura brasileira que foi feita por empresas portuguesas, a quantidade de infraestrutura africana que foi feita por empresas francesas. Tanto que a decadência da França agora está muito ligada ao quê? Eles estarem sendo expulsos da África. Cara, se não fosse a Argélia, a França ia ser uma fração do que é, cara. Acho que é muito importante a gente entender isso, sabe? E em última instância, onde é que está calcado a grande mais-valia dessa galera? Na escravidão, pô. É isso. A gente passou 400 anos importando gente da África para trabalhar como escravo, pô. E toda essa receita desse negócio foi absorvida pela Europa. Não foi absorvida pelo Brasil, foi absorvida pela Europa. Porque a gente não aprendeu na escola que Portugal tinha as vacas, mas quem tomava o leite era a Inglaterra? Quantas vezes a gente não ouviu essa frase, pô? Então, eu estou comentando isso, Davi, porque, assim, pô, processo histórico, geopolítico, explica muita coisa. Há muita coisa. Mas muita coisa. E aí fica claro por que é a Alemanha. Por que é a Alemanha? Entende? Por que é a Alemanha? Acho que esse é um ponto central. Porque a pessoa que criou a teoria, a palavra geopolítica foi desenvolvida por um geógrafo, em 1850, um geógrafo inglês, que desenvolveu uma teoria que dizia que quem domina a porção de terra entre Berlim e Moscou tem potencial para dominar o mundo. Então, toda política externa inglesa, não estou nem falando dos americanos, quando os americanos ainda não eram nada, toda política externa inglesa foi sempre focada para impedir, primeiro, que a Alemanha se unificasse, segundo, que houvesse algum tipo de parceria entre Berlim e Moscou para que essa zona nunca fosse ocupada por um mesmo grupo. Então, assim, todo o desenvolvimento capitalista que você vê na Alemanha, todo o desenvolvimento capitalista que você vê no Japão, está relacionado a isso, cara. A guerra sino-russa, que acontece em 1905, ela acontece por incitação da Inglaterra para conter a Rússia na Ásia, pô. Entende? E aí depois os Estados Unidos seguiram com a mesma política. Então não é uma coincidência que a Guerra Fria começa na Coreia. Não é uma coincidência que Taiwan está no centro de gravidade do negócio. Não é uma coincidência que os caras trocaram as Filipinas por Cuba, pô. Entendeu? Por que eles iam querer as Filipinas, pô? Trocaram as Filipinas para quê? Porque as Filipinas tampam a saída do Pacífico da China. Tampam a saída para o Pacífico da Rússia. Então, se você olhar no mapa, é um cordão de contenção claro de vários países. Então, a Coreia não se desenvolveu porque eles fizeram o dever de casa. A Coreia se desenvolveu porque a Coreia foi eleita para ser um polo capitalista de contenção da expansão asiática e tal. Foi eleita pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, entende? É o famoso desenvolvimento a convite. E agora, Davi, você sabe qual é o próximo. É o Vietnã. Não é uma coincidência que você está fazendo projetos europeus no Vietnã, que a Europa está financiando, que a IKEA agora, terceiriza tudo no Vietnã. Isso não é uma coincidência, isso é geopolítica. Entendeu? Aí calhou que o Brasil fica embaixo e do lado. A gente está muito longe disso, cara. Não participa dessas coisas, entende?
Então, enfim, estou dando Vai. essa volta toda para dizer, Davi, que pô, tem a ver com geopolítica. Tem a ver com geopolítica, tem a ver com escravidão, tem a ver com desigualdade social, entendeu? É esse Tá, que é o então, ponto os central. ter 3, 4. O que eu queria que você comentasse é ter 3, 4 empresas tipo Greg, e o meu comentário, ao contrário, não é 3, 4, tem que ter umas 50. É isso que eu queria que você comentasse. Mas nunca vai ter Independente da 50, esse aqui geopolítica. é o ponto. Nunca vai ter 50, entendeu? Tendo 3, 4, já muda a realidade do país, cara. Porque você não tem um país em desenvolvimento como o Brasil que tenha 3, 4 dessas. Não tem. Entendeu? Mesmo uma Índia da vida, não tem tantas multinacionais assim disputando o mercado internacional. Não é igual a China, que está de fato disputando, entendeu? E a China está de fato disputando porque pô, teve uma estratégia de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Isso vai lá atrás, no Mao Tse Tung, lá atrás. Né, na maneira, porque. Aí, de novo, né, para mostrar o que eu quero dizer com geopolítica. Né? Por que a China se desenvolveu? Vocês já se perguntaram sobre isso? Por que a China se desenvolveu? A China se desenvolveu porque os Estados Unidos não queriam que a China fizesse a parceria com a União Soviética. Então, o Henry Kissinger, que morreu recentemente, que tem um livro sobre a China, que conta, inclusive, que foi ele que foi negociar com Mao Tse Tung, eles foram lá negociar com Mao Tse Tung, que era o seguinte: os Estados Unidos abririam para a China determinadas cadeias produtivas e, em troca, a China não faria parceria com a União Soviética. Se eu não me engano, nesse mesmo pacote foi a bomba atômica. A bomba atômica que a China tem foi dada dentro desse contexto aí, desse negócio, para eles não se unirem com a China. Então, assim, com a Rússia, perdão, tem total geopolítica, Davi, é isso que eu quero dizer, não brota 5, 6 empresas dessa se o país não está jogando o jogo geopolítico. E aí o geo, que é o da geografia para o Brasil, fica muito difícil, porque o Brasil está lá no sul, lá embaixo, do lado. Entende? Num continente que não é um continente atravessável da maneira que a Europa é. Pô. Você não consegue cruzar a América do Sul, lá do Chile, até a Colômbia, como você consegue cruzar de Lisboa até Pequim. Você não consegue fazer isso, né? Então são coisas totalmente diferentes, enfim. É isso, eu não quero entrar muito, Davi, mas não dá para comparar Brasil. O Brasil tem que comparar com o México. Escuta, eu vou te parar porque eu não quero monopolizar isso. Há pessoas que vão querer perguntar também. Eu tinha mais 2 perguntas, uma delas era comentar sobre a UAR, que você falou, mas vou parar por aqui. Muito obrigado. Deixa eu comentar sobre a UAR. Pô. Eu quero falar da UAR. Então, por favor. Eu gostei muito da UAR. Por quê? Porque a UAR, cara, ela foi criada ao lado da universidade mais antiga lá de Portugal, que é a de Coimbra. Aí você chega lá na Universidade de Coimbra, aquele negócio parece um castelo no alto do morro. Ela é toda fechada. Se você imagina o que é uma torre de marfim, se você for fazer um desenho numa torre de marfim, vai ficar muito parecido com o que é a Coimbra. E aí, Portugal resolve criar uma universidade sem muros, totalmente integrada com a cidade, num lugar que, por um acaso histórico, foi o lugar em que a indústria de telecomunicações se desenvolveu em Portugal. E um negócio histórico por quê? Porque Aveiro fica no meio do caminho, onde ficava o telégrafo. E aí, por isso que escolheram Aveiro. Então, assim, um processo histórico que remonta lá aos anos 50 e que vem andando, e que chega até hoje, né, conecta a região de Aveiro com essa inovação. Cara, foi em Aveiro que criaram o telefone pré-pago. Tem inovações de classe mundial que foram feitas na Universidade de Aveiro, entende? Mas aí entrando a geopolítica de novo. A partir do momento que você pega e vende para os holandeses a PT Inovação, vende para a Altice, isso já não está mais nas mãos de Portugal. Aí aquele projeto, por exemplo, que eu lembro que eu vi o Manuel Heitor falando do projeto dele enquanto ministro da Ciência de Portugal para Portugal, eu achei genial. Ele dizia o seguinte: uma brecha que nós temos hoje de tecnologia a nível mundial é desenvolver os modelos no qual vão rodar os satélites que vão orbitar o sul global, porque os modelos matemáticos foram feitos para rodar o norte global. E no futuro, quando tivermos navios autônomos, para a gente conseguir guiar os navios pelos oceanos, nós vamos precisar ter satélites rodando no sul.
E para existir satélite rodando no Sol, tem que ter os modelos matemáticos. Isso sim seria um puta negócio de inovação. Porque você ia controlar os modelos matemáticos que fazem as coisas se movimentarem, entendeu? E isso sim seria um pulo de longuíssimo prazo que colocaria Portugal de novo numa fronteira tecnológica. Claro, num nicho, porque o norte ia rodar de outro jeito, né, em relação ao sul, né? O norte global, né? Então é isso, assim, Davi. A Universidade de Aveiro, assim, muito interessante, um exemplo, compararia com, no caso do Brasil, com o exemplo da UFRJ, assim. É o exemplo de sucesso, né? Deixa eu só te falar, fazer os dois comentários. Epá, eu estou monopolizar isso. Ô, Mônica, não me deixe falar mais. Para, eu estou monopolizar as coisas. Tem uma pergunta do Diego ali depois, mas pode seguir, Davi. Não, era só sobre a UA e continuar sobre a UA, porque o comentário que o Thiago falou sobre a UA agora há pouco tinha a ver com... Não é sobre a UA. Ele fez um comentário sobre o orçamento e sobre as universidades irem buscar metade do seu dinheiro fora. E aqui na Europa, como um todo, as universidades são obrigadas a financiar-se a metade do seu financiamento, ou seja, não é nem metade, a gente não pode falar metade, mas a universidade só recebe do governo o dinheiro dos salários dos professores. O resto, meus amigos, somos nós, professores, que temos que buscar o dinheiro. Agora, isso não significa que nós vamos buscar o dinheiro na iniciativa privada. É uma falácia dizer que as universidades na Europa são muito boas em buscar financiamento e trabalhar com empresas e não sei o que, etc., porque a realidade é que as universidades aqui, como a Universidade de Aveiro, que é uma das que em Portugal faz isso melhor, em termos de financiamento, a universidade está cheia de dinheiro. A Universidade de Aveiro está riquíssima, a reitoria tem dinheiro para caramba. Agora, do dinheiro de projetos meus e dos meus colegas. São os overheads de 30% que a gente tem que deixar lá, né? Ou seja, nós somos incentivados a ir buscar dinheiro para nossos projetos científicos e tecnológicos e ele fica com 30%. E é assim que funciona na Europa toda. Mas, atenção, nos Estados Unidos é a mesma coisa. As universidades vão buscar o dinheiro no DoD, Department of Defense. E é o Estado, e o INSF também, é o Estado que financia aquilo tudo, no final das contas, não é as empresas. O Boeing financia o caraças, a Boeing não financia nada. A Boeing vai pedir ao Estado, para o Estado financiar um projeto que é bom para a Boeing. E depois aparecem um monte de histórias bonitas de tecnologias, como o Thiago estava falando aqui, do Departamento de Defesa e da tecnologia militar, que depois são usadas no setor privado e no setor, no mercado privado normal. É verdade, isso é verdade, acontece muito, mas é porque essas tecnologias foram financiadas pelo militar e pelo Estado, eu não vou nem colocar o militar, é pelo Estado, né? Como é na Europa, de formas diferentes. As formas são diferentes. Nos Estados Unidos, eles fazem abrem um concurso para as empresas irem lá, e a empresa que ganhar o concurso fica com 100 milhões durante 5 anos para desenvolver o laser rosa. E aquilo, seja o DoD, né, o Department of Defense, ou o NFS, seja lá o que for. E depois aquilo tem patente, né? E depois as patentes, e depois essas pessoas, essas empresas vão chamar as universidades, como é de praxe, para buscar as pessoas para irem para lá trabalhar. E pronto, e era o que eu queria que o Thiago comentasse, com mais um detalhe. A Universidade de Aveiro tem 2 professores catedráticos que deixaram a universidade para ir trabalhar no setor público, no setor privado, desculpe. Um deles está a trabalhar na Portocel, que é uma empresa que agora chama-se Navigator, aqui em Aveiro,
está trabalhando no laboratório de investigação deles, né, na unidade de pesquisa da empresa, como diretor há alguns anos, e até foi nosso vice-reitor. Saiu, simplesmente saiu. Né? E pronto, tem um outro também, que é da área da biologia. Mas, portanto, para dizer, tem atenção, porque as pessoas saem para o setor privado, sim. Aqui saem. Aí, o Tiago diz que não sairiam. Portanto, Tiago, desculpe, e eu fecho aqui, né? Porque eu nem Eu quero também falar. vou fechar aqui, que eu tenho que dar atenção para minha pequena. Mas, assim, Davi, um ou outro sai. Né? Tem a história do Flávio Grispa aí, que saiu da FRJ para ir trabalhar na Motorola. Um ou outro sai. Só que a gente está falando de uma universidade com 4.000 professores, né? Entendeu? Então, assim, não é relevante. Não conheço caso que chegue a bater 1% dos que saem. Não é uma coisa relevante, entende? E aí, só para encerrar, gente, que realmente já estou de final, estou vendo que o Diego perguntou... Um minutinho depois sobre a pergunta do Diego, Tiago. Então, eu ia chegar nela agora. A corrupção brasileira não seria... Tiago, posso Fala, te Mônica, interromper por favor. antes de finalizar? Eu queria pedir a todos que colocassem seus contatos, a Jéssica, o Diego, a Elaine, o Luiz, para eu poder salvar aqui na nossa lista de presença. Obrigada. Desculpa, Tiago, era só para não encerrar sem isso. Eu não estou vendo Elaine aqui, não, mas pronto. Mas, respondendo, Diego, a corrupção brasileira não seria um freio importante para o ambiente de negócio? Não seria. Isso é mentira. Isso é lawfare. Entendeu? O problema do Brasil é desigualdade social, não é a corrupção. É isso. Entendeu? Eu digo isso porque, mesmo que chegue amanhã e a gente tenha corrupção zero, o país vai continuar com todas as mazelas que tem. Por outro lado, se a gente tiver desigualdade zero e ainda tiver a corrupção, o Brasil vai andar, cara. Você acha que na França não tem corrupção, que nos Estados Unidos não tem corrupção, que no Japão não tem corrupção, na Coreia não tem corrupção? Corrupção é inerente ao setor privado, isso existe mesmo, setor privado, setor público. Isso é totalmente normal. Não acho que o Brasil tenha nada exacerbado, entendeu? Eu acho que isso é um discurso muito claro para impedir que determinadas coisas aconteçam, para poder criminalizar a política, criminalizar a gestão pública, entendeu? Então, assim, não acho que a corrupção seja um freio para o ambiente de negócios e tal. Não acho que o problema do nosso ambiente de negócios é que nós fomos colônia, cara. Nós somos periféricos, cara. E não adianta, o país que foi periférico... Aqui eu estou vendo aqui todo mundo aqui, tirando uma colega que aparece aqui para mim, que não é branca, assim, exatamente, todo mundo aqui é branco, cara. Pô, mas sai na rua para ver, cara. A população brasileira é parda, é negra, cara, é indígena, entendeu? Então tem uma desigualdade social bizarra e ficam dizendo para a gente o tempo todo que o nosso problema é um problema de corrupção. E te falar, várias eleições, cara. Você pega lá o Jânio Quadros, já era esse negócio, era a Vassourinha, o Collor, o não sei o que é lá, entendeu? Pô, tu acredita nisso ainda? É só isso, tu ainda acredita nisso, que é esse o problema? Uma história que vem se repetindo para impedir um Getúlio, para impedir um Lula, para impedir... Você acredita nisso mesmo? De verdade, pô. É isso, assim, acho que, pô, não tem outra forma de te responder. É isso, pessoal, acho que agora realmente eu tenho que ir, que 10 para as 8 preciso... Não, já passou um pouquinho da hora aí, Tiago. Obrigado aí pelas suas considerações. Eu tomei muitas notas, eu teria muitas dúvidas, muitas coisas concordo, muitas coisas não concordo, mas... Eu topo vir outras vezes, gente. Eu gosto de... Eu ia fazer esse convite. Exatamente. Eu acho que fica para outros eventos e fique sempre à vontade aí de estar em contato com a gente, né, com o Lagi, com o Davi, né? A gente está muito próximo agora com um projeto ali na UERJ e vamos estreitar esses laços e discutir essas questões. Tá bom? Pô, vai ser um prazer estar com vocês aí. Tá legal. Tiago, muito obrigado. Tchau, obrigado pelo convite.
Mônica. Tchau, obrigado aí, André, obrigado também. Obrigada. Olha, toda Imagina, última abraço quinta-feira do sempre. mês, quem está aqui pela primeira vez, toda última quinta-feira do mês, a gente faz uma rodada dessa, alguém muito interessante vem falar, então divulguem, que a gente vai ter já, eu e o André estamos pensando aqui, 2 pessoas, Tá bom. mas vai ser bom, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau, Abraço a pessoal. todos, Grande boa abraço. noite. Valeu. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, até logo. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.